Olá, meu querido, tudo bem? A paz do Senhor e uma boa tarde, uma boa tarde, uma boa noite para aqueles que vai assistir agora à tarde, que vai assistir à noite, que vai assistir amanhã de manhã, vai ficar gravado. Mas eu tenho uma palavra da parte de Deus para nossas vidas, para nossos corações, que está escrito no livro de Hebreus, o capítulo 11 e versículo 1, que fala sobre a fé. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê. Essa é a fé. A fé é aquela coisa que a gente não está vendo, mas que a gente acredita que vai haver, que vai acontecer. Aquilo que a gente não recebeu, mas que pela fé já recebemos. Isso é fé. Porque a Bíblia diz que, lá em Romanos, que tudo que não é de fé é pecado. Então tem que crer e tem que acreditar. Porque a salvação é pela fé. Porque o apóstolo Paulo diz, pela graça sois salvos. Não vem de vós, mas é dom de Deus. A salvação também é pela fé. O milagre é pela fé, a salvação é pela fé. Tudo é pela fé. Porque a Bíblia diz que Deus só age por fé. E tudo que não é de fé é pecado. A Bíblia diz também lá no livro de Hebreus 10, 31, que pela fé Raabe não foi destruída. Ela acreditou e foi poupada a vida dela e de toda a sua família. Ela morava lá em Jericó e Deus disse que ia dar aquela cidade nas mãos do povo de Deus, dos hebreus. Então eles foram espiar a terra lá e lá morava uma mulher chamada Raabe, era prostituta, mas por ela guardar o povo de Deus, aquelas pessoas que foram espiar a terra, por ela guardar o povo lá, ela não foi destruída. Então, ela guardou o povo, os espias que Moisés mandou espiar a terra. E ela guardou o povo lá, aqueles homens de Deus, e por causa que ela guardou o povo de Deus, ela também não foi destruída. A cidade foi destruída, mas Raabe não foi destruída. E ela pediu que poupasse ela e a família dela. E foi poupada. Ela creu e acreditou. E a Bíblia diz que pela fé Raabe não foi destruída. Porque ela acreditou, ela depositou a sua fé. E foi poupada ela e toda a sua família. E a Bíblia diz que pela fé o povo de Deus deram grandes testemunhos. Conquistaram o reino, nações, através da fé, e deram um grande testemunho. E hoje, no tempo de Cristo, não é diferente. A gente vivemos pela fé. O apóstolo Paulo diz que o justo viverá da fé. Ele também diz que a gente andamos por fé e não por vista. Porque aquilo que a gente vê com nossos olhos carnais, isso não é fé. A gente está vendo. Fé é aquilo que a gente vê pelos olhos espirituais. Que você não está vendo, que você não pôs a mão, que não apalpou, mas você crê que vai acontecer, que vai acontecer. Pode ser uma cura, pode ser um milagre, algo que você vai receber e quer receber. Então você acredita, você joga um balde, não de água, mas de combustível, que é a fé. Confiar em Deus. E quando você crê e acredita e confia e bota fé, então aqui no mundo espiritual já aconteceu. Porque Deus só age por fé. Então o justo viverá da fé. Está escrito também no livro de Hebreus, no mesmo livro, o capítulo 10, 38. Ele diz que o justo viverá da fé. E se o tal recuar, a alma de Deus não tem prazer nele. Você está vendo? Aquele que recuar,
A alma de Deus não tem prazer. Aquele que recua, aquele que volta para trás, aquele que não desiste, aquele que não acredita, aquele que não confia, aquele que não crê, aquele que retrocede. A Bíblia diz que a alma de Deus não tem prazer nele. E no versículo 49 diz que nós não somos daquele que recua para a perdição, mas sim para a salvação. Então a salvação é pela fé, a cura é pela fé, o milagre também é pela fé. E tudo que recebemos da parte de Deus também é pela fé. Então fica aí a mensagem de Deus para nossas vidas, para os nossos corações. A Bíblia diz que Jesus, no Novo Testamento, Jesus, quando ele morreu lá na cruz do Calvário, que ressuscitou, que ele passou ainda vários dias antes de subir para os céus, já ressuscitado. E a Bíblia diz que Jesus esteve lá no templo, que o povo de Deus, os discípulos estavam orando, e ele se apresentou lá no templo, disse: Paz esteja convosco, e os discípulos se alegraram porque Jesus se apresentou e esteve com eles novamente, veio visitar eles, esteve com eles lá no templo, lá na igreja. E a Bíblia diz que Tomé nesse dia não estava no culto, e Tomé não estava, mas os discípulos contaram, os irmãos contaram a ele: olha, nós vimos Jesus esteve lá no templo e disse: Paz esteja convosco. E Tomé disse: eu não acredito, eu não creio. Se eu não tocar no lado aonde perfuraram com a espada, com a lança, se eu não ver a marca dos pregos que foi pregado na mão, em suas mãos, os pregos foi pregado do madeiro nas mãos deles, se eu não ver a marca, eu não creio. E a Bíblia diz que certa vez, outra oportunidade, estava Tomé lá na igreja, no culto, orando com os irmãos, cultuando, e Jesus se apresentou a ele e disse: Paz esteja convosco. E Tomé disse: Senhor, me perdoe. Tomé teve uma surpresa. E Jesus disse: Tomé, você só crê porque você me viu? Bem-aventurado aqueles que não me viram, mas crê. Então é pela fé. A gente cremos em Jesus, nós cremos na salvação, nós cremos no nosso resgate, que Jesus deu a sua vida por nós, deu a sua vida para nos salvar. Nós cremos na salvação e nós cremos em Deus pela fé, porque eu e você nunca vimos a Deus. A gente conhece a Deus pela fé, pela sua palavra e pela fé. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, quando a gente ouve a palavra de Deus, a gente deixa que a palavra entre no nosso coração e Deus nos dá a fé. A fé é dom de Deus. E Tomé não creu. Jesus disse: Tu só crê porque tu me viste? Bem-aventurado é aqueles que nunca me viram e crê. Você está vendo? A gente que foi que viu a Deus? Porque nós somos pecadores. Não pode ver a Deus a olho nu, senão a gente morre. Porque nós somos pecadores e Deus é santo. Deus é fogo consumidor. Nós vamos ver a Deus quando Jesus Cristo vir buscar a sua igreja no arrebatamento, mas num corpo glorioso. Não mais nesse corpo pecador, mas no corpo glorioso é que a gente podemos ver a Deus face a face. Porque tem gente que é assim, só crê quando vê. Isso não é fé. A fé é a certeza, é a certeza daquilo que a gente espera, que a gente ainda não recebeu, que não chegou nas nossas mãos, que a gente não vimos, não apalpamos, mas pela fé, como se estivesse na palma da nossa mão. Aí isso é que é fé. Então fica aí a reflexão aí da palavra de Deus. A palavra baseada que fala com relação à fé. Porque tudo é pela fé. Aquilo que não é de fé é pecado. Que Deus abençoe a mim, que Deus abençoe a você, e que vamos viver pela fé, olhando para o alvo que é Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Que Deus abençoe. Compartilhe essa mensagem, se inscreva no nosso canal, acione o sininho e passe adiante. Compartilhe para que a mensagem de Deus, a mensagem da fé, a mensagem de Jesus Cristo chegue a mais pessoas. Que Deus abençoe.